Olá, sou a professora Mônica Pereira e estamos aqui para a nossa primeira aula. Sou professora de LIP, Leitura, Interpretação e Prática de Escrita, do Colégio e Curso Gauss. E estamos aqui para a nossa primeira aula, Comunicação e os elementos contextuais. É muito comum que quando a gente trabalha a ideia dos elementos da comunicação, às vezes a visão que fica fechada na mente do aluno é que são situações genéricas. Mas a gente sempre tem que entender que o ato comunicativo, o processo de interação, ele se dá continuamente na nossa vida, no nosso dia a dia. Às vezes até quando a gente está dormindo, a gente está produzindo ou participando de situações comunicativas. Então não faz parte da nossa possibilidade humana existir sem a presença de texto. E esse texto é justamente o objeto da comunicação, é o meio exclusivo, é o canal por meio do qual é a situação em que nós podemos estabelecer essa interação. Então a gente precisa entender primeiro que o ato comunicativo ele se dá justamente por meio dessa interação, uma interação linguística, que pode ser de forma mais semiótica, sem a presença necessariamente do texto verbal e às vezes exclusivamente ligada à palavra escrita, falada. Observem aqui comigo essa charge. Uma charge na qual o tema já começa a ser evocado lá em cima. A mortalidade infantil volta a crescer no Brasil. Aqui nós temos um outro texto verbal. Me espere do lado de fora da maternidade. Dependendo da situação, é bate e volta. Nós temos aqui um contexto conhecido, uma expressão utilizada, geralmente num contexto infantil, de dizer que a origem do ser vem através de uma cegonha, uma explicação mitológica usada por algum período aí na sociedade que permaneceu, vamos dizer assim, como expressão idiomática, trazida pela cegonha. E aqui a gente percebe que o chargista, para estabelecer uma crítica, dialogando com o seu público, ele usa também os recursos não verbais, o desenho explícito, o desenho direto, aqui colocando justamente a cegonha como a portadora da criança, mas não apenas como portadora da criança, portadora também de uma crítica social. Então nós temos alguém que interage conosco, o autor da charge, o Duque, dialogando com o público específico dele e todos aqueles que essa charge possa alcançar e, claro, trazendo uma mensagem clara, com um objetivo específico, que não é apenas, ou não exclusivamente, melhor dizendo, fazer uma crítica, mas também nos fazer pensar sobre essa crítica, nos fazer interagir com o espaço social de onde essa crítica vem. E a partir de então a gente percebe que o autor da charge tem um foco exclusivo em nós, leitores, um foco exclusivo para que nós possamos interagir de acordo com o que ele projetou, de acordo com o que ele imaginou. Então é preciso que a gente se reporte à situação comunicativa de onde esse texto veio. Observem aqui comigo, nós temos duas outras situações comunicativas advindas do meio social do qual fazemos parte, usando a língua portuguesa como mecanismo de comunicação também. Só que nós temos aqui um texto do Solano Trindade, um poema do Solano Trindade, no qual ele vai, com a sua perspectiva poética, sua sensibilidade artista, traduzir como esse mesmo problema da mortalidade infantil é por ele avaliado, é por ele captado. E ele traduz a nós com essa perspectiva que está voltada para o olhar dele, que está voltada para a percepção dele. Observem comigo que aqui agora, ainda que claro ele queira atingir ao público, ainda que claro ele queira nos fazer refletir, mas antes ele constitui um eu que nós na literatura chamamos de eu lírico, eu poemático, um eu que foi utilizado justamente para dar voz, dar vez a um ponto de vista, a uma captura que ele teve da realidade com um olhar diferenciado. E aqui ele vai dizer, o céu é mesmo um buraco. Todos os dias na minha rua passa um menino para o céu num caixãozinho todo azul. De tosse? De febre? De que foi que ele morreu? De fome? De necessidade? Por todas essas coisas passa menino para o céu. O céu é no fim da minha rua, é um buraco onde se bota o caixãozinho tão bonitinho, todo azul. Nunca vi nenhum subir
subir de asinhas. Só se acontece isso com os meninos de Copacabana, mas para os meninos de Caxias, o céu é mesmo um buraco. Nós vamos perceber que ele já utiliza de outros recursos, de uma outra modelagem da linguagem, para justamente dialogar conosco. Esse diálogo, essa interação é o fato consumado no processo comunicativo, porque ele tem a parte dele de produzir mensagem e nós temos também a nossa cota, a nossa participação. Nós não somos meros espectadores da capacidade enunciativa de alguém, nós somos copartícipes, nós precisamos pegar cada nuance de mensagem, o que está explícito, o que está implícito, os recursos. Observem, por exemplo, que ele usa o diminutivo, que na língua portuguesa traz sempre uma linguagem adicional, ainda que a gramática, na sua versão mais generalizada, traga a ideia do diminutivo como tamanho, a gente sabe que conotações extras ele acaba alcançando, de carinho, de afeto, ora de uma ironia, de uma acidez, mas nesse caso ele quer reconstruir esse enternecimento, o enternecimento de um sujeito sensível, um sujeito que observa a realidade e se condói com ela e quer transmitir esse mesmo condoimento. Então observe, ao passo que Solange Trindade expressa para nós emoções, ele também desperta em nós emoções. Observem que o foco, claro, primeiro, é justamente de ele expressar. O eu lírico seria então essa voz por meio da qual ele se expressa. E nessa expressão ele consegue alcançar outros efeitos. Aqui a gente tem o print, não é, de uma notícia que saiu acerca também da mortalidade infantil. Nós vamos perceber que a formatação, a modelagem, o mecanismo de interação já assume uma outra nuance. A gente precisa entender que a prova do Enem, ela não só quer perceber se você sabe ler ou não, mas ela quer aferir o seu nível de maturidade na leitura, quer observar a sua dinâmica, a sua capacidade de interagir nesse rol de textos que nos circulam. Então é preciso mostrar essa maturidade, é preciso mostrar essa perspicácia na hora justamente de dialogar com aquele texto que é posto ali para você, que é trazido inclusive de uma outra situação comunicativa. Observem aqui, Brasil registra alta de mortalidade infantil após décadas de queda. País não registra crescimento desde 1990, informam dados do Ministério da Saúde. Crise econômica Zika explicariam alta na mortalidade. E aí a gente tem as informações que são objetivamente tratadas para nós, colocadas a nós, ainda que nós saibamos que por trás da notícia existe uma modelação do discurso, é preciso que a gente esteja ligado a isso. A função de existir da notícia é passar de forma clara, de forma direta, mas a gente sempre precisa perceber que ela não é isenta, não é, de um vínculo ideológico, de uma intenção escondida, oculta. Cada uma das mídias, cada um dos canais de mídia, cada uma das emissoras, né, das empresas que lidam com a informação, cada um dos meios que a gente tem aí na imprensa nacional e internacional também, ela tem uma posição diante do mundo e é diante disso que ela vai traduzir a realidade para nós. Não é à toa que o nosso saudoso Milton Santos, né, dizia que fato não é notícia, fato é o que aconteceu, notícia é o que nos contaram, a partir do que ele foi capaz de perceber, lógico, e a partir de intenções que estão também veladas nesse discurso de quem nos coloca essa informação. Mas voltemos ao texto. O texto aqui ele traz a informação como elemento central, o assunto. Então a gente vai perceber que num texto anterior nós temos uma modelagem para demonstrar uma criticidade e alcançar um público leitor. Nós temos um texto que traz uma linguagem trabalhada para a questão das emoções, as questões estéticas, mas produzindo, não é, esse efeito das emoções, partido do sujeito, partido da sua experiência, do sujeito lírico, né, da sua capacidade lírica de retratar essa realidade. E aqui a gente tem uma abordagem bem direta, bem objetiva, ainda que, claro, com essas questões adjacentes, conforme nós dissemos. Olha só, aquele velho modelo que vocês já estão aí carecas e cabeludos de saber. Os elementos da comunicação, 6 elementos da comunicação. Os 6 elementos da comunicação que partem, claro, do texto.
pelo texto, com o texto, para o texto. Assim se faz a nossa capacidade comunicativa. E aqui a gente tem, olha só, o referente, ou o contexto, ou o assunto, a situação, o tema, vamos dizer assim. Mas para que a comunicação aconteça por meio desse tema, é preciso que haja um emissor, um produtor, um enunciador, um locutor, né? Alguns textos, alguns livros, alguns materiais têm uma forma sinônica de se referirem a eles, sinonímica. Aqui nós temos o receptor, né? O para quem, o destinatário, o público-alvo, o interlocutor, o locutário, a quem você ou para quem você organiza o seu texto. O código, que se for uma comunicação verbal é a língua, se for uma comunicação não verbal a gente tem uma série de recursos, né, disponíveis. E o canal, que é o meio de circulação. Observem que aqui a gente está trabalhando com a comunicação no seu sentido mais amplo. Se a gente for observar a comunicação como a modelação do discurso por meio de um enunciado, por meio de enunciados, de frases, ou melhor dizendo, pensar a comunicação no texto verbal ou por meio também do texto verbal, a gente precisa encarar aqueles 6 elementos a partir de uma outra premissa. Esse texto, ele vai continuar tendo o enunciador, o locutor, o emissor, não é o autor do texto, não é a pessoa que está falando, se for na oralidade, e o interlocutor. Lembrando que no processo da enunciação, cada um tem um papel e cada um fala de acordo com o papel que ele enxerga para ele e que os outros enxergam nele, e ele também enxerga naqueles para quem ele está destinando a sua mensagem, né? Destinando o seu texto. Então percebam, se eu vou pensar num texto, videoaula, por exemplo, eu estou pensando para um público mais amplo, então eu preciso às vezes dar certos conceitos que eu imagino que o meu interlocutor não tenha. Se eu estivesse dando essa mesma aula para uma sala de aula específica em que eu já conhecesse o nível de cada aluno ou o nível geral da turma, alguns aspectos eu simplesmente suprimiria do discurso porque eu teria esse conhecimento acerca do meu interlocutor. Então imagine, por exemplo, uma charge. O chargista, ele publica para um público específico e o chargista tem um perfil específico. Então, quando a gente já vai ler determinado autor, determinado chargista, determinado produto, né, de um chargista, a gente já vai esperando aquela premissa, aquela perspectiva, aquela linha discursiva, se é ambiental, se é política, se é histórica, social ou tudo junto e misturado, a gente vai conseguir enxergar essa leitura prévia que a gente tem dele ou que a gente depois acaba construindo acerca dele. E o interlocutor, se ele vai publicar num período específico da história ou para um público específico, público feminino, público infantil, determinada categoria profissional, claro que ele já vai tomar essas premissas como modeladoras da sua linguagem, do seu objetivo, da constituição do texto, da estrutura desses enunciados que ele vai dialogar, o nível de linguagem, não é? A especificidade do vocabulário, a amplidão do vocabulário. Todos esses aspectos são extremamente importantes. E claro, se eu vou me comunicar com alguém numa situação social, histórica, culturalmente definida, eu tenho um objetivo específico. Essa experiência a gente pode perceber, por exemplo, no nosso dia a dia. É dia de mãe, aconteceu algum evento especial, como por exemplo o aniversário da mãezinha, você chega com eu te amo, esse enunciado, ele assume um contexto de expressão de sentimentos, não é? De confissão amorosa, de reconhecimento. Mas do nada você chega em casa, mãe, eu te amo. Não vai ser poucas as vezes que você vai dizer, o que é que você quer? Fora do contexto, lógico, esse eu te amo, muitas vezes do contexto não é expressivo, do contexto emotivo, esse eu te amo é, eu quero te modelar, eu quero te amolecer porque eu quero dinheiro, eu quero sair, eu quero uma roupa nova. Então, pela própria experiência que a mãe já tem com aquele filho específico, né, dependendo do filho, é claro, porque tem filho que do nada fala eu te amo e do nada a mãe vai e responde eu te amo também. Mas tem filho que não, só em datas específicas e momentos específicos. Então, assim, uma simples frase que na sua superfície tem um sentido, nas suas camadas mais implícitas, ele vai assumir outro valor. E nesse contexto, então, é preciso a gente perceber a intencionalidade do sujeito, porque as frases com declarações de amor, no meio social, elas têm essa intenção justamente de projetar na estrutura discursiva, na estrutura da frase,
as nossas emoções, né, o nosso mundo interno. Mas no caso específico lá, de modelar a intenção da mãe, ou melhor, né, o desejo da mãe de deixar ou não, de te dar ou não, então você vai ter uma outra intenção, né? Quem é meu aluno aí, um beijo para vocês. Gente, quarentena não é férias, não esqueça, por favor. Olha só, vocês sabem daquela clássica frase que eu uso, tá chovendo. O tá chovendo, né, que é uma forma bem coloquial, ou está chovendo seria uma forma mais elaborada, dependendo do contexto, vai assumir inúmeras acepções, inúmeras intenções. Observe, você na porta da escola sabe que seu colega é seu vizinho, esse dia você não vai poder voltar a pé ou de bicicleta e você faz aquela balançadinha de braço assim pro colega, eita, tá chovendo. Implicitamente você está dizendo, ô meu amor, ô meu querido, ô meu parceiro, ô meu colega, me dá uma carona, pelo amor de Deus, né? Você não quis tornar explícita essa solicitação, às vezes até por uma proteção, né? Por um resguardo, mas implicitamente você disse. Se uma pessoa que auxilia na nossa casa, não é a gente mesmo, lavou ali toda a roupa, estendeu no varal, e aí vai fazer uma outra atividade e alguém chega lá, ei, tá chovendo. Claro que a gente viu que estava chovendo, claro que a gente sabe do fenômeno, né, da precipitação que está acontecendo, porque estamos ali ouvindo, acabamos, né, observando ali a manifestação climática, mas a intenção subjacente ao tá chovendo é vai pegar a tua roupa, ou então vai pegar essa roupa, né, toma providência. Você tá lá no sofá, bonitão, aproveitando aquela maratona de estudo, é lógico, e aí sua mãe chega e fala, filho, vai comprar o pão, ou alguém chega, né, fulano, vai comprar o pão, aí você responde, tá chovendo. Logo você está dizendo, eu não vou, nunquinha, pelo menos por agora. Em vez de você dizer, eu não vou bater de frente com alguém, você modela o discurso para uma expressão mais neutra, mais branda, né, mais polida, diplomática. Então, muitas vezes, na situação enunciativa, o que se diz não necessariamente vai trazer pistas do que se queira informar. No tá chovendo, em todas as situações que eu descrevi, ele se referia ao fenômeno da precipitação, ou a pessoa que usasse se referia ao fenômeno da precipitação, mas, lógico, com uma intenção mais clara que não era ser o garoto do tempo, lógico, em nenhuma das situações, e sim dizer que queria carona, e sim dizer que tinha que pegar a roupa, e sim dizer que realmente não ia comprar o pão, porque não ia se molhar ou não iria se expor a isso. Então, quando a gente fala dos elementos da enunciação, a gente precisa entender que nesse ato comunicativo existem muito mais detalhes, não é? Que talvez uma observação mais seca, mais direta, não nos permitisse perceber. Olha só, então a gente precisa entender que a comunicação verbal, gente, ela vai ser sempre materializada pelo gênero. E se a gente conseguir, na verdade, entender isso, a gente vai, de igual modo, interagir melhor com os textos, porque a gente sabe que ele sai de uma situação, que tem uma intenção, que tem um público, que tem uma modelação do discurso, que tem toda uma dinâmica de recursos que a gente precisa refazer, porque lá não é nem... É rapidinho, 3, 4, 5 minutos devem ser suficientes para você analisar o texto, analisar o item, lembrando que é melhor ler o item antes do texto para ganhar tempo, justamente porque você já vai olhar, né, aquele texto na modelação que lhe foi indicada pelo item. Olha só esse texto do Milor Fernandes. É sempre bom a gente começar, às vezes, não por cima, não pelo título, mas por baixo. Quem é que fala? De que posição ele me fala na sociedade? Milor Fernandes. Quem é Milor Fernandes na sociedade? É um articulista político de determinado jornal? É um jornalista da TV aberta? É um jornalista da imprensa escrita? É um literata? É um piadista? É um escritor que dialoga entre a imprensa escrita, a piada e o texto literário? Então eu preciso, né, ter essa retomada, porque eu vou saber com que tom ele está falando. Se é um Hélio Schwartzman, eu sei que o tom dele pode até usar da ironia, do recurso da ironia, mas com certeza ele vai trazer para nós,
né, alguma perspectiva mais séria da realidade, uma abordagem, né, de um artigo de opinião. No caso do Milor Fernandes, ele sempre vem quebrando essa seriedade, ele vem na linha do humor, na linha da piada. Então a gente precisa entender que na linha do humor, na linha da piada, não só o que está na superfície é importante, mas os implícitos. E é preciso a gente lembrar também os recursos que a linguagem acaba nos dispondo. Observem aqui, ditadura / democracia, é o título do texto dele. A diferença entre uma democracia e um país totalitário é que numa democracia todo mundo reclama, ninguém vive satisfeito. Mas se você pergunta a qualquer cidadão de uma ditadura o que acha de seu país, ele responde sem hesitação: não posso me queixar. Olha só a perspicácia dele. O não posso me queixar, que é uma expressão idiomática para significar normalmente que está tudo tão bem, está tudo tão pleno, que eu não tenho motivos, né, de reclamação, de murmúrio. Ele já traz aqui um outro aporte. Eu não posso me queixar não porque não tenha motivos, mas porque não tenho a possibilidade de expressão, de uma liberdade de expressão. Então, ele vai brincar, né, vamos dizer assim, ele vai explorar esse recurso da ambiguidade justamente entre o sentido literal do não posso me queixar e esse idiomático que acaba assumindo no nosso contexto nacional. Olha só, gente. Em se tratando então de comunicação, em se tratando de enunciação, a gente precisa estar atento. Qual a intenção maior? Essas intenções, elas são norteadoras do nosso olhar. No caso do Milor Fernandes, nos fazer pensar no cerceamento da liberdade, certo? E aqui então a gente já vai tendo a nossa dica para a próxima videoaula. A gente vai encerrando essa videoaula que trouxe essa visão geral dos elementos da comunicação, os elementos da enunciação, e anuncio a vocês a segunda aula sobre funções da linguagem, intencionalidade discursiva e objetivo sociocomunicativo. Então, até a próxima, um beijo para vocês. De longe.